Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês vários modelinhos de roupas com prega, de saia com prega, roupas não, saias, né? Então aqui, olha, vou mostrar alguns modelos que são possíveis, porque sempre me perguntam os meus alunos, como fazer tal prega. No curso modelista profissional, tem ensinando a fazer saias com pregas, com prega macho, prega fêmea, etc, etc, etc. Mas surgem dúvidas de alguns modelos diferenciados. Então, por exemplo, essa sainha aqui é uma sainha, a chamada sainha colegial, né? Porque antigamente era uniforme escolar. Então, assim, essa sainha tem aqui uma pala, no caso dessa tem uma pala, né? E as pregas descem a partir dessa pala. Esse modelo xadrezinho aqui é bem tradicional, né? Xadrez tartano. Esse mesmo modelo tem ela aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, a mesma saia, só que essa daqui é com pala e esta é sem pala. Esta, o que foi feito? Foi feito um cos, né? Simplesmente as pregas todas do mesmo tamanho, né? Como a outra ali, só que ela foi costurada até, digamos assim, uns 10 centímetros. Foi costurada aqui, ó, aqui é costura ou por dentro ou pesponta por fora, tá? Para poder formar a pala com a própria prega, né? Ou seja, para ajustar nessa região do quadril com a própria prega e não ficar abrindo, né? E ela abre para baixo. Esse é um modelo. Esse modelo aqui, não, eu acho que eu vou explicar tudo primeiro, depois eu faço. Então, esse aqui é uma prega fêmea. Qual que é a diferença da prega fêmea? A prega fêmea tem, né, ela fecha ao contrário e ela fica com essa abertura aqui. Então, quando tem essa abertura central, ela é fêmea. Quando é prega macho, a prega macho, ela é ao contrário. Deixa eu desenhar aqui assim, ó. A prega macho, ela fica assim. Vamos supor, né? Ela é dada assim, ela fica fechadinha aqui. A prega macho é comum em pala de camisa masculina, por exemplo, né? Quando você vai fazer pala de camisa masculina, você faz essa prega macho aqui. Quando você tem uma saia que ela tem assim, né? Ela vem aqui, abre, aqui ela vem fechada, aqui ela abre, aqui ela vem fechada. Ela é uma saia macho-fêmea, ou seja, ela tem prega macho e fêmea. Macho aqui e fêmea aqui na abertura, entenderam? Então, vamos lá. Então, esse aqui é uma prega só fêmea com uma pala, com essa palinha aqui, que ela digamos assim, inclinada, pala diagonal, né? Com recorte diagonal. Essa daqui é uma saia simples com pregas viradas para, né, as laterais. Então, são duas pregas de cada lado, virado para a lateral. Então, a frente fica lisa. Esse tipo de saia é bom para disfarçar a barriga, porque ela não tem essa prega, quando ela é aqui em cima, no centro, ela não disfarça a barriga, a não ser que tenha essa pala. Então, quando você cria essa pala, a pala, ela disfarça a barriga e a prega desce a partir da pala, né? Que é o caso dessa daqui também. Então, se uma pessoa é gordinha, tem barriguinha saliente, com essa pala disfarça bastante. Quando ela vem lá de cima, lá do cos, e elas são viradas para as laterais, ela cria uma parte reta aqui no centro da frente que disfarça a barriga. Se elas fossem todas viradas para um lado só e por não ser costurado, o que vai acontecer? A barriga vai salientar, ela vai abrir e vai ficar feio, né? Essa aqui é uma saia com prega macho e fêmea, ó, né? Esse desenho que eu fiz aqui, que eu vou ensinar pra vocês aqui, um cos, né? Geralmente a saia, geralmente não, é melhor que seja assim. Quando ela vai começar da cintura pra baixo, o cos tem que ser invariavelmente reto, certo? Ele tem que ser um cos reto. Essa saia é a mesma dessa daqui, né? Só que aqui vista de lado, né? Com várias pregas. Então, vamos lá, vamos por etapas. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, quando você vai fazer uma saia como essa, que é essa daqui, o que é importante? Você não precisa nem de fazer medida, cos reto. Você não precisa fazer medida, você não precisa, eu tenho quanto que eu vou gastar para fazer para uma pessoa que tem cintura tal. Não é assim que funciona. Você simplesmente pega o tecido e vai dando as pregas. E a largura da prega tem que ser todas iguais, tem que ser todas do mesmo sentido. Aqui, ó, tá vendo? Ela vem costurada até aqui, ó. Ela tá costurada aqui por dentro, ó. Você vê que foi simplesmente, ó, dobrou, costurou, né?
e ela fica costurada e não aparece. Tem um segredinho aqui que eu já mostro, eu já falo, vou falar aqui. Quando você vai costurar as pregas dessa saia, o que você não pode é fazer retinho assim, ó. Porque se você costura retinho, certinho aqui, a saia, ela fica assim, ela vai ficar reta, ela fica um retângulo. Aí, o que que acontece? Só que o corpo da gente aqui no quadril não é um retângulo, o corpo abre. No abrir, o que que vai fazer? A saia, as pregas vão ficar todas arreganhadas, abertas. Então, como é feito? Quando você vai costurar, é dado uma certa distância. Você percebe que aqui, ó, foi dado uma distância? Não foi costurado assim, ó. Não sei se vocês estão entendendo, ó. Não foi costurado assim, retinho. Foi dado uma leve distância, entendeu? Por que que vai dado essa distância? Para ela fazer um evazezinho. Aí ela fica bonita no corpo. Ela vai ficar com as pregas levemente evasê. Aqui eu acho que dá para ver melhor do que essa saia toda xadrez, né? Olha, ela abriu levemente em cada uma das partes, ela forma o desenho do quadril e ela fica assim, levemente evasê, apesar de que todas as pregas foram dadas com a mesma largura, vocês entenderam? É na hora que vai costurar a prega, é costurado dando uma pequena distância para que abre. Que distância é essa? Uma distância de meio centímetro entre um aqui e outro. Daqui, se eu for fazer reto aqui, seria isso aqui, né? Ó, mas eu vou abrir isso aqui, vocês estão vendo aqui, ó? Eu vou abrir, ó, 0,75 no caso aqui, quase 1 centímetro no caso dessa daqui, certo? Se a pessoa tem um quadril grande, você abre 1 centímetro, você dá uma distância, você fechou a peça tá assim. Aí você pega, abre aqui, ó, 1 centímetro, né? Marca, alinhava, aí você vai costurar. Marca 1 centímetro e vai costurar. Se a pessoa tem pouco quadril, meio centímetro é suficiente para você abrir. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Então, como é que eu faria essas pregas aqui? Eu iria recortar um tecido. Deixa eu pegar aqui um papel mais molinho. Todos os meus papéis aqui estão, né? Eu tenho esse aqui mais molinho, para ficar mais fácil. Eu recorto o triângulo, né? Muitas vezes, conforme o tamanho do quadril, precisa emendar. Quando você for emendar, você põe essa emenda dentro da costura, dentro da prega, por dentro aqui, para que ela fique por dentro e escondida. A prega vai esconder. Um segredo para essa saia, o tecido tem que vincar. O que que é vincar o tecido? É quando você passa o ferro e ele marca aquela costura, entendeu? Ele faz uma dobra naquela costura. Então, não serve tecidos tipo assim, crepe, porque ele arma, mas ele não vinca. Então, tem que ser tecido tipo assim, um gabardine. Esse aqui é um Oxford. Essa saia que eu mostrei pra vocês é um Oxford bem vagabundinho, né? Mas serve um tricoline, vai ficar bem, vai marcar bastante. Um gabardine vai marcar bastante. Uma viscose sarjada vai marcar bastante, né? Porque tem que vincar, tem que formar as pregas, porque senão não fica sem sentido, né? Fica ondulado, né? Então, ó, você pode usar, vamos supor, uma boa largura para as pregas, né? Ou seja, é 3 centímetros. No caso dessa régua, tem 3,5. Você pode cortar um papelão, tá? Eu vou fazer aqui como se fosse 3,5. Então, o que que eu faço? Ó, eu já pego aqui, alinho lá na barra da minha e já dou a prega. Ó, acompanhando a minha régua. Venho aqui, encosto a régua naquela dobra que eu fiz. Ó, encostei a régua na dobra que eu fiz e vou até lá e marco a outra. Ó, encostei a dobra até onde eu fiz, vou até lá, né? E marco a outra prega. Ah, não deu, eu vou ter que emendar tecido, né? Então, vamos supor. É que agora eu peguei um papel que eu não tenho outro igual, né? Deixa eu pegar 2 que eu tenho igual e fazer tudo de novo, pra ficar maior, né? Porque senão fica uma coisa miniguida e mal explicada. Então, ó, eu vou emendar. Vou emendar aqui. Espero que, né? Aí, vamos voltar. Até assim, por ser clarinho, vocês vão ver melhor, né? Eu marco, você pode fazer um papelão, né? Um papel cartão, uma cartolina, ou etc. A cartolina é muito mole. Um papel grosso, você corta lá 3 centímetros, é uma boa largura de... Ou 3,5, como é essa régua. Usa uma régua, né? O 3,5 dá uma boa distância. Eu dobrei ali, eu tenho a primeira prega.
vai alfinetando. É no tecido, você vai fazer isso direto no tecido. Ah, mas eu quero fazer no papel primeiro. Pode também, não tem problema nenhum. Só vai ter mais trabalho. Aí você vem... Ó, papel mais grosso é mais complicado, né? Ó, encostei lá. Vem aqui, alinho aqui. O retângulo tem que estar muito bem cortado, tá? Tem que estar muito bem cortado. Continuando aqui, né, que o telefone tocou. Então, ó, aí você vai, né, à medida que você vai fazendo isso, você vai, né, alfinetando. Você vai alfinetando, né, pra deixar marcadinho. Alfineta, né, pra você não ir perdendo, pra depois não ficar tudo, né, errado. Vai dando as pregas e alfinetando, tá? Quando der costura, a preferência é que a costura fique aqui. Então, se você, sobrou, mas vai ficar aqui no meio. Então, você corta de forma que dê para ela ficar embutido, tá? Você corta o tecido e vamos indo. É bem simples essa saia, porque ela não tem muito segredo, né? Ela não tem. Aí, você vai vendo, vai dando e vai emendando o tecido. Então, não precisa ter molde, nada disso para fazer essa saia. No tecido seria até melhor fazer a dobra do que eu tô fazendo aqui no papel, porque o tecido é mais molinho, né? Você acerta ali, acertou e vai indo até terminar, até dar aquele tanto que você precisa, tá? Alfineta e deixa lá alfinetadinho. Aí depois que você fizer isso, você vai pegar, né? Uma por uma, vai tirar aquele alfinete, né? Vai pegar assim, afastar aqui, ó, né? Aí você vai pegar aqui a nossa preguinha, vai dar uma... Aqui o alfinete aqui também tá pegando. Vai dar uma ligeira afastadinha aqui, ó. Uma ligeira afastadinha aqui. Ó. Vou pegar aqui preto. Você vai, aqui, ó. Vai dar uma ligeira, ó, tá vendo que eu afastei? Afastei, você vai afastar, né? Até, dependendo do comprimento dessa prega. Aí você pega, deixa assim, alfineta de novo, né? Aí você vai aqui por trás, vai pegar ali onde você desenhou e vai passar uma costurinha aqui. Ou simplesmente você passa por cima aqui. Você pode simplesmente pespontar por cima aqui, todas elas, né? Uma por uma, pra ela ficar evazezinha. Se a saia é de pala como essa daqui, aí é diferente o que você vai fazer, né? O que você vai fazer? Primeiro você vai fazer um molde de saia reta, desenhado o seu corpo, frente e costas, como tá aqui, e você vai desenhar a pala. É uma pala larga. Se você pegar aqui, a linha do quadril é aqui, o quadril seria 20 centímetros, é metade dessa linha do quadril, portanto, é 10 centímetros, né? Eu colocaria 9, 10 também eu acho muito. Então, vamos supor, 9 seria, eu vou marcar aqui, eu tô fazendo uma miniatura, seria 4,5. Aí, você marca ali, ó, e você vai marcando pontinhos no seu molde. Deixa eu deixar isso aqui. Tá dando pra ver, né? Eu vou marcando aqui, ó. Eu vou marcando, você vai marcando, né? Aí, você desenha aqui, ó. Faz o mesmo na parte das costas. Vai marcando, eu vou passar por cima disso aqui. Mas fazer o quê, né? Eu desenhei ali, vai marcando, ó. Perceba que vai sair a pence fora, né? 4,5. Aqui que eu não marquei, 4,5. Aí, você vem e desenha aqui. Desenhou, eu vou ensinar outra forma de fazer, tá? Outra forma de fazer. Você vai recortar. Agora, cadê? A tesoura tá aqui. Você vai recortar. Recortar a sua pala. Aí, essa aqui eu tenho que escrever. Pala frente. Eu tenho que escrever aqui, fio, né? Centro frente, senão você pode pregar ao contrário, né? E centro. Aqui, pala costas. E centro. Aí, nessa pala costas, eu vou eliminar essa pence. Eu não vou precisar dela, eu vou cortar ela assim. Ó, tá vendo? Eu corto ela, eu elimino a minha pence, né? E aqui eu dou uma ligeira arredondada para não ficar um bico, ó. Dou uma arredondadinha, tá vendo? E aqui também eu dou uma ligeira arredondadinha para não ficar bico, ó. Certo? Dei uma ligeira arredondadinha. Então, eu tenho a pala da frente e das costas. Sobrou essas duas partes. Deixa eu só colocar, cadê? Essa daqui é com essa. Deixa eu separar aqui, porque depois a gente vai colar tudo no caderno, né?
Aí, o que que eu... Deixa isso aqui pra lá. Aí, o que que eu vou fazer? Deixa aqui pra vocês verem. Eu vou desenhar quantas pregas eu quero. No caso dessa saia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou desenhar aqui, eu posso... Conforme o tamanho, vamos supor, aí eu quero pences de... Ó, tem 12 centímetros. Eu quero de... vamos supor que tem... C12 seria 24 centímetros aqui de largura, tá? Porque eu tô fazendo meia escala, meio molde, né? Então, você divide por quantas pregas você quer. Aí, você vai ter uma quantidade de faixas que você vai colocar, tá? Eu vou colocar faixinhas aqui, né, que seria no equivalente 4 centímetros de distância, né? Uma da outra. Aí, você vem... Eu tenho que fazer aqui também, senão eu vou fazer errado aqui também. Marca em cima e marca embaixo. Nossa, tá me dando um calorão. Engraçado, agora que eu tô quase completando 60 anos, voltou os calorões da menopausa, mas que coisa! Tinha acabado e agora voltou, olha. É um calor que vem de dentro pra fora, é um horror. Faço a mesma coisa aqui na parte das costas. Essa parte das costas tá menor do que a outra ali. Aí eu venho... Porque eu acho que eu já usei esse moldinho aqui pra ensinar ajuste. Seria aqui, tá faltando um centímetro aqui. Aí, o que que eu faço? Eu simplesmente vou abrir em cima de um outro papel, vou pegar um papel... vou pegar, amarelo mesmo. Vou pegar aqui. Primeiro eu vou pegar a frente. Tô precisando comprar mais papel colorido. Aí, eu recorto... tem que numerar, porque senão você vai colar tudo errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se você não fazer isso, não numerar, dá tudo errado. Aí, eu vou aqui, ó, primeiro eu vou fazer, eu gosto de fazer a barra, como a barra é reta, é só que eu encostar na barra daqui. Então, esse daqui, o centro da frente também tem uma prega. Então, eu vou colocar prega como se fosse de 3 centímetros. Então, 3 centímetros no caso, né? No caso aqui, eu vou pôr como se fosse 3 centímetros. Eu já explico. Deixa eu já colar isso aqui. Eu ponho a régua aqui, tô pondo 1,5, que eu já falei pra vocês que eu tô trabalhando com meia escala. Como se fosse aqui. Se eu quero uma prega de 3 centímetros, na verdade, eu tenho que dar um espaço de 6. Por que que aqui eu tô dando um espaço só de 3? Porque aqui a gente vai cortar na dobra do tecido e tem os 3 centímetros do outro lado. Eu tô cortando, não é? Esse aqui é um molde que nós estamos fazendo. Então, vai ter a dobra do tecido aqui, né? Aqui, dobra do tecido. Na hora que eu dobrar o tecido, vai ter 3 de cá e 3 de lá, né? Então, no caso, para eu fazer a dobra da prega aqui, eu tenho que ter o dobro. Aqui é onde eu vou dobrar, aqui é a minha prega, né? Aí, eu venho com isso aqui e vou marcando, né? E vamos lá, vamos pregar aqui. Tem aqui. Aí, a mesma coisa, né? Eu vou marcar, se eu quero 3 centímetros de prega, eu vou marcar 6. Opa, saiu do lugar. Sempre não esquecer, eu alinhando aqui, ele vai sair certinho lá pra cima. E venho vindo. Se tem dificuldade, marca em cima e marca embaixo também, ó. Você marca um ponto em cima e marca embaixo. Vai muito tecido, tá? Toda saia com prega... Né? Lembrando que esses 3 seria 6 centímetros, tá? Um tamanho normal. Seis. Eu pulei aqui. Isso aqui não é aqui. Tá vendo como que é importante? Esse aqui é aqui, ó. Esse aqui é aqui, ó. 4. Tá vendo como que é importante marcar? Eu já tinha posto errado. Por isso que é importante numerar, porque senão na hora que se você não numera,
agora aqui que é o 5, você põe errado, aí fica errado, né? Simplesmente fica errado. E agora, vamos lá. Quase, quase, quase. Quase. Esse aqui também tá meio esticadinho aqui. Fiz isso, né? Fiz isso. Aí eu tenho a minha frente aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou já dobrar aqui as pregas, né? Pra vocês entenderem por que que é o dobro. Porque, ó, aqui a prega. Essa daqui não vai precisar fazer aquela aberturinha de meio ou 1 centímetro aqui. Por quê? Porque ela já está abaixo do quadril. Então, ela já pode ser reta aqui, ó. Ela pode ser reta na lateral, porque ela já está abaixo do quadril, tá? Da curva principal da cintura em relação ao quadril. Aí, aqui, eu deixo reto. Essa parte aqui. Pronto. Aí eu recorto. É bom você dobrar antes de recortar, tá? Porque vocês vão entender. Isso aqui é que vai colar na parte das costas. Ó, por quê? Porque na hora, ó, tá vendo que forma os bicos, né? Em alguns pontos. Então, por isso que é importante. Primeiro, dobra, né? Faz no papel. Essa tem que fazer no papel. E depois, por quê? Por que que eu tenho que fazer no papel essa? E essa eu não posso simplesmente dobrando o tecido e pregar. Porque tem uma curva aqui, ó, na pala. Ela não é retinha. Então, essa parte aqui de cima não é retinho. Porque se você prega reto, vai embicar aqui na barra. Então, ela tem que obedecer a curva do molde, certo? Então, aqui. E isso daqui, né, vai ser prega também, né, que vai ser o centro da frente. E nós temos aqui a nossa frente. Agora, vamos para as costas. Se eu pegar aqui, eu vou dar uma corrigida no molde. Porque esse molde das costas... Vou achar aqui. Ó, peguei outro molde, porque esse daqui, ó, ele tava menor, tá vendo? Ele tava menor do que a parte da frente, porque eu não tinha visto que eu já tinha usado esse molde para ensinar outra coisa. Vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? Numerando, aí a gente vai fazer é o mesmo processo. O mesmo processo que a gente fez na frente, a gente faz nas costas. Ó, mesmo processo. Aí você fala assim, ah, mas eu posso usar o mesmo molde da frente para cortar nas costas? Não, porque as costas teve a pence, a pala é diferente, deu a curva diferente. Quando você cortou o molde das costas, deu diferença, então não pode não. Né? É assim, é demorado. Não é tanto assim não, né? É um pouquinho, aí, ó, vamos supor, se você quer pregas de 3 centímetros de profundidade, você vai marcar 3 centímetros aqui para começar, certo? Ó, 3 centímetros para começar. Vem um. Ó, o que você pode fazer também, ó, uma outra forma, ó. Aqui, ó, uma outra forma, tá? Você desenha aqui, ó. Eu não preciso colar os papéis. Ali eu ensinei colando, agora aqui eu vou ensinar fora. Marquei um, né? Aí aqui eu marco a minha prega aqui, né? Que seria 6 centímetros. Eu vou riscando tudo. É uma outra forma, tá? Aí eu venho aqui, copio aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu tenho 2, é uma outra forma. Aí você vai ver, eu gosto de ensinar. Você vai falar assim, uma aluna falou, mas você confunde ensinando assim. Ensina tudo de um jeito só. Mas é que assim, eu ensino você 2 possibilidades. Esse é o 3, ó, que eu não posso errar. É como eu fiz aquela hora lá. Assim, né? O número 3, agora vem o 4. Deixando na sequência aqui, você não erra. Aí, vamos lá. Posso simplesmente usar o próprio molde como guia, né? Esse é o 4. Agora vem o 5. 3. 3. Aí você vê o que você acha mais fácil, colando ou não colando. Esse é o 5,
E sempre, né, cuidado para não fazer isso aqui, ó, fazer o contrário, né? Então, por isso que é bom numerar, porque aí você segue aonde está o número, você sabe que aquele onde está o número é a frente, né? Aí, agora aqui, as minhas costas, a última parte, perdão. O zíper dessa saia, né? No caso daquela, é na lateral, fica melhor na lateral, tá? Do que no centro das costas. Por quê? Porque no centro das costas também vai uma prega, aí fica aquele zíper no meio das pregas, é melhor que ele seja na lateral. Cadê a saia? Ó, na lateralzinha, tá? Um zíper invisível, quando é lateral sempre é bom um zíper invisível, tá? Ó, cós simplesinho. Estamos aqui, fizemos isso. Agora tem que fazer a dobra para poder cortar, porque vai formar bicos, né? Então, essa dobra aqui pra cá. Lembrando que esse aqui é a parte das costas. Aí é só você ir preguiando. Vai preguiando. Ó, tá vendo como que já tá ficando a forma da saia? Aí você corta. Você corta a lateral. Esse é o molde, né? Lembrando que não tem margem de costura. Ficou assim e ficou assim. E nós temos a parte das costas. Ou você faz assim, ou você faz daquela outra forma. Eu vou até colar aqui tudo de novo. Deixa eu ver. Vou colar, porque quando eu colando, fica mais fácil para você visualizar o que foi feito, né? Então, eu vou colar aqui. Eu não posso ficar demorando muito com isso daqui, porque senão eu atraso para explicar as outras que eu quero explicar, né? Ou eu acabo 3. O 3, aqui foi o 4. No desenhando, você tem um molde sem ficar com aquela coiseira colada, né? Fica mais limpo o molde, fazendo desse processo que eu ensinei pra vocês. O 5. Agora, cadê o 6? O 6. Pra ficar igual. Pronto, tá explicado esse. Cadê o molde da saia? Esse aqui também da saia, deixa pra lá. Agora, vamos a esse modelo aqui. Esse modelo aqui, você vai precisar também do molde da frente e o molde das costas. Deixa eu ver se tá coincidindo aqui, né? Tá certinho a mesma largura. Então, esse daqui é bem mais fácil. Nossa, esse aqui é facílimo, porque esse aqui é assim, ó. Primeiro eu vou desenhar essa pala, tá? Aí, essa pala, eu gosto de desenhar ela aqui no centro da frente, eu vou pôr as medidas que eu acho que fica bonito, tá? Eu vou colocar, vamos supor que se eu fosse pôr 12 centímetros no centro da frente. Então, eu marcaria aqui 6, seria... Eu tô marcando que é meia medida. 12 centímetros. Então, aqui seria 12 centímetros. Pode ser de 12 a 15. Se você é uma pessoa maior, mais alta, né? É 15. No lado de cá, eu ponho a metade disso, né? Então, se eu ponho 12 ali, aqui eu teria que pôr 6, certo? Aí, simplesmente, eu faço isso aqui, ó. Aí, nas costas, eu tenho que fazer uma pala também, né? Ou eu posso fazer só na frente, aí não vou fazer pala nas costas. Posso deixar as costas dessa forma e não fazer pala nas costas, né? É uma possibilidade. Mas eu posso também fazer uma pala nas costas, acompanhando aqui, que eu acho que fica melhor, tá? E fazer a mesma medida nas costas, ou eu posso fazer nas costas um pouquinho menor, né? Eu posso fazer nas costas ela reta, né? Ela mais com a mesma medida de 6 centímetros ali, eu fazer aqui, eu fazer isso aqui assim, ó. A parte das costas reta. Aí ficaria... É que se eu virar aqui, assim, ficaria assim, a parte da frente e a parte das costas reta. Posso não pôr, ou eu posso também fazer um bicozinho, só que nas costas não pode fazer um bico grande. Por que razão? Porque nas costas você tem o bumbum aqui, e se você faz um bico, ele vai embicar aqui, vai ficar feio. Então, o melhor, no máximo, se você quer fazer uma curva maior no centro da frente,
é você acrescentar 2 centímetros. Então, seria 6, você pôr aí uns 7, 8, né? Entenderam? Acrescentar, ó. Então, aqui, vamos pôr aqui 6, aqui 6, né? E eu acrescentar aqui mais 2. Aí, eu faço uma leve, né? Eu faço aqui, ó, uma leve pala. Nas costas menor, tá? Porque se for do mesmo tamanho da frente, vai ficar feio. Porque nas costas você tem um bumbum, entendeu? Então, aqui estamos um. O que que nós vamos fazer? Recortar. Ah, tem que sempre escrever aqui, né? Frente aqui, aqui costas, né? Aqui frente, aqui costas. Senão mistura tudo, né? Isso aqui é a pala daqui, essa aqui é a pala daquela ali. Deixa eu deixar ali. Vamos lá. Recorto. Eu tenho a pala da frente e eu tenho a pala das costas. Vou fazer a mesma coisa. Vou eliminar a minha pence aqui. Vou eliminar. Vou tirar o bico levezinho, né? E aqui eu vou dar uma ligeira arredondada, tirar o bico. Então, eu tenho a pala da frente e a pala das costas. Aí, sobrou isso aqui. Aqui nas costas, você não... aqui é uma prega só na frente. Você não vai pôr prega nas costas. Aí, você teve a pence, sobrou esse biquinho da pence, ó. Então, esse biquinho na pence, que teria sobrado aqui quase 1 centímetro. Você pega o valorzinho dela, marca lá. E você tira. Pra isso daqui ser eliminado. Na parte das costas, tá? Você tira aqui na lateral. Porque precisa coincidir aqui, ó. Tá vendo? Coincide direitinho. As costas tá pronto. As costas desse modelo tá pronto. Tá aqui. Agora, é a frente que eu quero uma prega, certo? Mas é uma única prega. Aí é muito fácil. Aqui eu nem precisava da folha inteira. Deixa eu até pegar essa folha aqui para aproveitar ela. Eu simplesmente determino qual que... Nossa, tá, deixa eu ajeitar aqui. Tá tão feio isso aqui. Fazer retinho, né? Pra ficar bonitinho. Aí você vai acrescentar quanto você quer de prega. Só que aí na frente, você quer uma prega assim. Ou seja, ela vai ser assim de um lado e assim do outro. Porque aqui na frente vai ficar assim, né? Certo? Vai ficar assim, né? Porque aí aqui vem a pala de um lado e do outro, né? Vocês estão entendendo. Eu vou acrescentar metade da medida do valor total dessa prega que eu vou dar. Por quê? Porque eu vou cortar na dobra do tecido, certo? Vocês entenderam isso? Que eu vou cortar na dobra do tecido? Então, vamos lá. Então, se eu quero uma pence, uma prega dessa daqui de respeito, ela tem que ter pelo menos 4 centímetros de profundidade, né? Então, se é 4 centímetros, eu tenho que acrescentar 8 no centro da frente. Isso vai ser 8 no centro da frente de um lado e vai ser 8 no centro da frente do outro. Então, eu pego, né? Eu vou acrescentar aqui, é metade da medida, né? Então, vão ser 2 aqui. Eu pego um papel e marco esses 8 aqui. Eu vou riscar aqui. Opa! Eu tenho que fazer mais assim, né? Senão fica fora do esquadro de vocês. Eu risco assim. E eu venho aqui, eu vou colar aqui. Então, eu não vou precisar de tudo isso aqui de papel. Eu gosto de alinhar a barra aqui, né? Com a barra com barra. Cadê a cola? Eu vou simplesmente colar aqui. Você pode redesenhar, pegar em cima de outro papel e redesenhar o molde, simples assim, certo? Lembra que tem esse coisa? Então, aqui você não pode simplesmente cortar assim, que vai faltar. Aqui você vai dobrar, aqui, ó. Dobrei a minha prega, aí eu faço aquele corte. Porque, ó, vai formar um bico. Por que vai formar um bico? Aqui tá na diagonal, pra isso, ó, encaixar aqui, certo? Aí, você vai cortar, aqui vai ser a dobra do tecido e fio, né? Vai dobrar o tecido, vai ser, né? Você vai gastar, na realidade, serão 16 centímetros, porque 8 aqui, 8 aqui. Mas a prega vai ser dada de um lado, vai ser dada do outro, e ela vai ficar aqui no centro da frente, tá? Então, esse daqui é como acertar o molde. Nas costas não vai prega, só a pala. Cadê a outra palinha? Não posso perder as palinhas. Então, esse molde aqui...
É esse, viu como não é difícil? Ó, lateral zíper. Tem dois botões aqui de enfeite, tá? Esse botãozinho aqui é só enfeite. Zíper na lateral ou zíper no centro das costas também. Se você for pôr no centro das costas, aqui, ó, a pala aqui é dobra. Dobra do tecido, certo? Na parte das costas, se você quiser cortar na dobra, né, a saia, não acho conveniente. Eu prefiro colocar zíper no centro das costas do que na lateral numa saia dessa, tá? Então, fica melhor no corpo, aqui no centro, do que você tentar alinhar aqui. Por quê? Porque aqui a pala vai ser cortada dupla, com dois tecidos. Vai formar um caroço aqui no centro. E esse zíper na lateral vai machucar. Então, quando tem pala assim, eu prefiro o zíper nas costas, tá? Primeiro porque se você tiver que ajustar, né, pra acomodar melhor o bumbum, né, a pessoa tem lordose, tem que ser no centro das costas. Não tem como ser na lateral pra tirar defeito. Então, é melhor, né, que seja a costura no centro das costas. Pronto, aquela ali tá resolvida. Essa daqui é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Vamos essa aqui primeiro, que são só, né, eu pego a minha frente, eu pego umas costas, agora tá difícil achar costas aqui. Achei. Deixa eu ver se elas estão, um tá menor do que o outro, então deixa eu acertar os moldes para eles ficarem certinho. Vamos a esse modelo é muito simples, eu simplesmente pego a minha frente, determino onde eu quero as pregas, né? Eu não posso pôr ela muito aqui, né? Eu não posso pôr ela muito pra cá, nem muito pra cá, aí você vai determinar onde você quer as suas pregas. Aí eu quero uma aqui, eu quero aqui. Você tem que dar essa distância maior, por quê? Porque forma a curva do corpo, né? Forma a curva da lateral do corpo. Se você distribui elas por igual, elas vão ficar assim, no meio do caminho, nem pra frente, nem pra trás, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui assim, ó, né? Eu tenho aqui o meio, eu vou marcar, né, essa aqui, distância aqui, eu vou marcar essa distância aqui, e aqui eu vou deixar essa mesma distância aqui, mais uns 2 centímetros. Ou seja, a mesma distância que eu pôr aqui, eu ponho aqui até aqui, e mais 2 centímetros para a lateral ter mais espaço do que esse meio aqui. Aí, eu simplesmente traço a linha, ou você simplesmente pega a saia e faz assim, ó. Deixa eu fazer aqui de novo. Esse aqui é a frente, né? Tá faltando a linha do quadril aqui. Eu gosto de deixar a linha do quadril pra pessoa ter uma noção, né? Onde é. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Eu marco 2 centímetros aqui. Aí, eu pego esse pedaço aqui, ó, daqui e divido por 3 partes. Divido em 3 partes, ó. 1, 2, 3 partes. Tiro 2 e divido o restante da cintura em 2 partes, tá? Se você for tamanho plus size, você tira 3 aqui, 3. Pega esse pedaço, divide em 3 partes e pronto. Pronto, simplesmente assim. Deixa eu pegar esse aqui que tá escrito aqui bonitinho. Aí, eu vejo quanto que eu meço ali, né? Vejo aqui, um pouquinho mais de 3. Risco. Aí, aqui, ó, eu venho com a própria régua aqui, eu vou alinhar, risco, né? Faço mesmo nas costas, né? Faço mesmo nas costas, né? Aqui, tiro. Divido esse mesmo pedaço aqui nas costas em 3 partes, né? Aí, eu venho aqui, se eu quiser, essa mesma prega nas costas, tá? Ah, mas aí tem a pence, né? Como é que eu faço com essa parte das pences? Calma que a gente vai resolver essa parte das pences aqui, tá? Então, eu vou, né, recortar. Numerar. Recortar. Numerar. Você vai dar a pence da mesma forma na saia, tá? Pra formar o bumbum e a prega não ficar abrindo. Então, quando tiver lá na parte das costas, essa pence aqui vai ser dada do mesmo jeito. Só que a prega vai ficar aqui e vai ficar aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, o que que eu faço? Eu vou acrescentar faixas. Quanto que eu tenho que acrescentar aqui? Aí, eu vou pôr 2 pregas de 3 centímetros. Ó, agora uma vez recortado, tudo bonitinho. Uma coisa que é importante, gente, escreve aqui costas, costas, né? E costas. Por quê? Pra depois vocês não errarem. Frente, né? Frente e frente.
para não misturar as faixas depois. Pregar um daqui com o daqui, o dali com o daqui, porque a numeração é a mesma. Ou então numere 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aí também você não se perde, tá? Isso aqui é costas. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou agora colar aqui, ó. Vou pegar um papel. Vou colar aqui. Colar aqui. Vou simplesmente colar aqui. Colei a perna da frente e vou marcar. Se eu quero uma prega, uma prega de 3 centímetros, eu marco 6 centímetros, né? Então, você marcaria aí 6 centímetros. Tô fazendo miniatura, por isso que eu tô pondo a metade. Marquei aqui, venho aqui e passo a cola e colo a segunda parte. Número 2. Faço o mesmo, né? Marco aqui. Marco aqui. Risco aqui. E colo. Vou até tirar essa parte que eu não vou precisar disso aqui, né? E colo aqui. Pode só desenhar, como eu já ensinei pra vocês da outra. Eu vou redesenhando o molde no papel, tá? Já tenho aqui, lembrando que as pregas é pra cá, né? Então, eu vou pegar, dobrar aqui. Vou pegar. Dobrar aqui. Esse vídeo vai ficar longo. Eu não aprendo, né? Que eu deveria desmembrar os vídeos e fazer modelo por modelo. Ganharia até mais seguidores e economizaria vídeos. Mas eu gosto de... Sei por quê? Eu gosto de ensinar vários modelos uma vez só, que aí você tem noção de como faz, né? Você acaba terminando o vídeo e aprendendo de fato como faz. Ó, tá vendo como que ele fica ali, ó? Ó, tá vendo? Por que que é importante cortar depois? Tá vendo que ele dá uma mudança aqui? Temos a frente e você vai fazer o mesmo com as costas, tá? Vou pegar aqui a parte 1. Vou pregar aqui. Essa saia tá muito bonita, né? Não tá? Com esse barrado aí embaixo. É o próprio tecido que é esse barrado, né? E é uma lã de seda, né? Ela é foto de desfile europeu, né, gente? Porque no Brasil esse tecido dificilmente se acha, assim, lã fria, lã de inverno, né? A gente até acha, mas é tudo sintético, tudo à base de poliéster, nada puro, porque a gente não tem um inverno, assim, lá, essas coisas, né, para justificar as fábricas de tecido investir em tecidos assim, né? Porque tecido de inverno se vende bem menos no Brasil. Aqui as costas, lembrando que vai dar pence, né? Se eu já colar de cá aqui também. Nossa, vai dar certinho isso aqui. Nossa, vai dar certinho esse retalhinho de papel. Lembrando que no caso seu, eu tô marcando 3 porque eu tô fazendo miniatura, mas você vai marcar 6, tá? Pode ser mais, eu quero uma prega mais profunda, pode ser 4, né? Ou menos, pode ser 2 também. Pra ficar assim, menos prega, você não quer. Aí sempre de lá pra cá, né? Porque as pregas vão ficar em sentido contrário, né? Até pra disfarçar aqui. Lembrando que a pence você vai fechar do mesmo jeito no tecido, tá? Porque a pence é que dá o formato ao bumbum, né? Então, eu vou até aqui assim. Ó. Ficou lá, né? As pences. Esse aqui é o biquinho da pence. Aqui, né? Precisa ter, tá? Porque vai fechar a pence só aqui, né? Aqui não vai fechar, certo? Então, tá aqui nossa frente, nossas costas, viu? O cos é um cos largo, você vai fazer um cos aqui, ó. Um cos de 5 centímetros, entretelado. Todo cos tem que ter entretela, porque senão ele enrola, né, gente? Um cos entretelado. Zíper no centro das costas, né? Vai ficar melhor. Essa saia eu posso pôr zíper na lateral, porque eu quero as costas igual tá na frente? Pode. Esse aqui, até eu, vendo aqui, observando melhor, eu consigo ver aqui, ó, o zíperzinho aqui na lateral. Tem bolso nessa saia e o bolso você desenha, né? Que eu tenho na frente, eu vou desenhar um bolso, né, faca. E você vai depois fazer e tirar cópia do bolso, né? O bolso de 13 centímetros a 15, quando é plus size, assim, bem grande. É 13 centímetros até o 44, 14 a 15 centímetros daí pra frente, tá? Depende também do tamanho do bolso. Ah, eu quero um bolso maior, com abertura maior. Faz, né?
Agora vamos nessa daqui. Essa daqui é a mais simples, prega, né? Não é que ela seja mais simples. Eu tenho mania de falar que é simples, uma coisa que não é, né? As frente e as costas. Deixa eu ver se a minha frente e as costas estão do mesmo tamanho. Então, deixa eu consertar aqui e fazer do mesmo tamanho. Vamos à última, né? Então, tá aqui bonitinho. Então, nós vamos fazer o quê? Essa daqui é uma pence, né? Aqui na frente e uma nas costas. Porque aí uma de um lado, que nós estamos fazendo essa metade do molde, né? Deixa eu explicar. Eu sempre acho que às vezes vai ter alguém que não vai entender. Daqui pra frente nós estamos fazendo. Então, a gente cria uma pence aqui, porque vai cortar na dobra e vai ter as duas pences depois. Esse aqui tem um botão lateral, então sugere que o zíper também é na lateral, tá? Nada impede que ele seja nas costas. Vamos aqui à frente, né? Então, primeira coisa, eu vou medir a minha cintura. Então, vou supor que a tua cintura tenha dado 20 centímetros. Então, metade de 20 é 10, certo? Então, você vai marcar aqui a metade da cintura. Aí, você vai recuar pro lado de cá 2 centímetros ou, né, se for plus size, 3 centímetros. 2 centímetros. Você vai recuar 2 centímetros aqui. E vai marcar nesse 2 para trás. Ou seja, aqui a metade. Aí aqui eu pus mais 2, certo? E eu vou marcar a minha prega aqui. Por que que eu não marco na metade? Porque senão na hora que você tá o corpo, ó, aqui tá teu corpo, certo? Aqui tá tuas pernas, né? Aqui tá tuas pernas. Você tem a tua saia aqui, tá dando para enxergar? Tá, né? Você tem a tua saia, aí você vai fazer o quê? Aqui, né, vamos supor, que é o centro da tua frente. Se você põe ela no meio, ela vai ficar aqui, porque o nosso corpo tem uma curva, nós temos uma curva aqui na lateral, ó. Nosso corpo, aqui é o centro da frente, um buiguinho, nós temos essa lateral aqui, essa curvinha aqui. Se eu marco, ela vai ficar aqui, ó, ela vai ficar aqui, ela vai ficar para trás, ela não vai ficar assim, eu olhando de frente, eu vendo a pence aqui de frente, entendeu? Espero ter entendido, né? Acho que entendeu. Mesma coisa eu faço aqui nas costas, tá? Eu vou fazer aqui, né? Vou marcar aqui 5, vou recuar aqui, né? Então, seria aqui, ó, né? A minha prensa, a minha prega nas costas. Vou marcar da mesma forma, vai dar essa pence vai ser fechada do mesmo jeito, a prega vai ficar aqui. Por que que eu tenho que ter a pence aqui? Pra dar forma no bumbum, porque senão eu fico um bumbum. O que que vai acontecer? Se eu não pôr aqui e pôr só a prega, o bumbum vai abrir. Então, o que que vai acontecer? A prega vai abrir, vai ficar aqui lá aberto na bunda, fica feio, certo? Então, vamos lá. Então, simplesmente é isso aqui agora. É a última saia. Vocês me perdoem o vídeo longo, mas também é aquela coisa, né? Quem não quer assistir, não assiste, né? Porque assim, a pessoa pula, né? O ruim é quando o aluno pula e depois fica me perguntando, você é comum, né? No costas. Aí pula tudo, aí depois fica me perguntando aquilo que tá lá no vídeo, gente. Não assistiu, meu Deus do céu. Aí quer que eu responda, sendo que já tá lá no vídeo. Volta lá e assiste. Vou pôr vou pôr rosa mesmo. Não, deixa eu pôr, que cor que eu ponho agora? Vou pôr um verdinho. Preciso comprar mais folhas coloridas. Aí, simplesmente, agora eu vou colar aqui. Pode simplesmente redesenhar, como eu falei pra vocês. Eu tô fazendo assim porque vocês entendem melhor o processo. Eu, geralmente, redesenho, tá? Ponho ali, faço igual que eu ensinei, né, a parte das costas daquele primeiro modelo. Primeiro não, segundo. Aí, se eu quero, ó, são 2 pregas, uma virada pra cá, né? Se essa prega vai ter 3 centímetros de profundidade, essa também, para essa de 3 centímetros de profundidade, eu tenho que acrescentar 6 centímetros. Para essa de cá, eu também tenho que acrescentar 6 centímetros, porque eu vou dar 2 pregas assim. Então, 6 com 6, 12. Se a prega é de 4 centímetros, né? Então, 8 com 8 seria 16, né? Então, eu vou pôr aqui metade. Por que que eu vou pôr metade aqui? Vocês lembram, né? Então, eu já vou marcar aqui e vou marcar aqui, que vai ser aqui a dobra. Aqui vai ser o centro da minha prega, ó. Certo? Aí, eu vou cortar aqui. Olha lá, minha filha. Nós não estamos usando você. Colo. Colo. Colei, ó. Por que que eu preciso de, né? Como eu falei pra vocês, que aqui vai ser a dobra. Aqui vai ser a dobra. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, essa daqui, dobrar pra cá.
ó. E essa daqui dobrar pra cá. Porque eu tô fazendo a prega, né? Que vai ficar macho no centro e fêmea aqui, ó. Viu? 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 Então, assim. Aí eu pego, corto aqui, eu tenho, ó, tá vendo como que é importante isso aqui? Aí eu tenho a minha prega aqui. Na hora que vai andar, né, a prega se abre. Vou fazer o mesmo com as costas. Mesma coisa. Uma pessoa falou assim, ah, você precisa arrumar um editor de vídeo para editar. Gente, eu não sou influencer famoso, né? Não sou uma pessoa famosa, assim, para justificar, né? Eu não ganho, como você disse, né? O suficiente para contratar um editor de vídeo. Simplesmente não. Quando eu vou lá na Máximos, eu gravo o curso, eles têm editor de vídeo, câmera, fica tudo lindo, as aulas ficam perfeitas, né? Mas eu aqui em casa, né, com o YouTube, não dá para eu contratar um editor de vídeo, nem câmera, né? Porque o YouTube não paga tão bem assim, né? Como se diz, o que eu ganho, dá para pagar a conta de luz. Vamos lá, somente. Então vamos aqui, ó. Às vezes mais um pouquinho, né? Dá para pagar as continhas básicas da casa. Então, vamos lá. Aqui. Aí, essa daqui, voltada pra cá. Aqui. Agora, vem aqui. Eu posso pular aqui a minha pence, porque essa pence vai ser fechada, né? Ela vai ficar aqui, né? E a minha preguinha aqui, certo? Aí, ó. Pronto, terminamos. Agora eu vou pregar no caderno e vou mostrar o caderno com ele, com tudo pregadinho, bonitinho pra vocês. Então, meninos e meninas, a aula acabou, né? Aqui está a... Eu colei no caderno, né? No nosso caderno de modelagem, né? Coloquei aqui a saia colegial, expliquei, né? Com o uso, ó, pregas feitas com o uso da régua, né? Colei aqui a outra, fiz um textinho aqui explicando o que foi feito, né? O molde de saia reta, desenha a pala, traça as linhas da prega, recorta e acrescenta 6 centímetros para pregas de 3 centímetros de profundidade. Então, tá aqui a foto da referência, né? Aqui é a saia, né? Tá aqui eu só preguei, né? Eu já coloquei tudo numa folha só. É saia com pala e uma prega fêmea no centro, né? Coloquei aqui, coloquei as explicações. Sempre é bom você detalhar as explicações e detalhar as medidas, para você depois, né? Aqui, ó, que eliminou, né? Até aqui até bom. Ó, eliminar, né? Pense, né? Que sobra daqui, certo? Para você não esquecer o que foi feito, o processo, todos os detalhes. Aqui, né, a saia com pregas dobradas para lateral, né? Então, aqui tá o textinho explicando. A saia tá aqui, sempre importante fazer as medidas, né? Colocar as medidas que você usou. Aqui a saia com 2 pregas macho e fêmea, né? A explicação, aqui já tá detalhado aqui, né? O que a gente fez. E aqui a explicação direitinho do que foi feito, tá? Então, meninos e meninas, fiquem com Deus. Lembrando que eu tenho 3 cursos, né? Quer dizer, na realidade são 2 cursos. Um modelagem modelista profissional, que é para roupa feminina em tecido plano. Outro modelagem profissional de malhas, que engloba qualquer tipo de malha, fitness, né? E um terceiro que é a assinatura dos moldes já prontos para você imprimir e usar em tamanho real. E tem aulas dentro também ensinando ajustes, técnicas também, então por isso que eu falo curso. Então, assinatura, moldes, moda e estilo. Todos vendidos pela maximostecidos.com.br. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.